capítulo 35, versículo 8. Diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Amém? Podem se assentar, por favor. O profeta Isaías, está falando sobre um caminho, e esse caminho não é um caminho geográfico, não é um lugar que está em algum país, em alguma região geográfica. Isso aqui tem um âmbito espiritual e uma conduta de vida. Por isso que nós adotamos para esse tempo santidade de um estilo de vida. Porque existe um jeito de viver, e a primeira mensagem que nós pregamos estava lá em Pedro e diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, em todas as vossas atitudes. Então, santidade é uma coisa que vem na minha vida e rege a minha vida. Me dá um estilo de vida, uma maneira de viver. Então nós falamos primeiramente sobre isso, há 2 domingos atrás. Domingo passado nós falamos sobre a santidade inicial, que é o ato do Espírito Santo fazer em mim, o lavar regenerador, é quando acontece o novo nascimento. Isso é imediato, você é regenerado, lavado e santificado, conforme a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 9, até o versículo 11. Eu li a semana passada, mas é bom a gente ler de novo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Paulo está dizendo. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês no passado, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você devia dar um glória a Deus depois de um versículo desse. Você foi lavado, santificado e regenerado. É um ato imediato. Existe um caminho chamado santo. E quando isso acontece, você acabou de entrar nesse caminho. Os irmãos vão se lembrar em Atos dos Apóstolos que no começo a igreja, quem seguia Jesus, não era chamado de cristão. A Bíblia vai dizer que eles vão começarem a ser chamados de cristão lá pelos capítulo 10 de Atos. Que eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas eles eram chamados de os seguidores do caminho. E justamente, eu imagino que por conta, desde o versículo de Isaías, haverá um caminho chamado santo. Jesus, uma certa feita, ele disse que ele era este caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. E Jesus também falou que havia uma porta, e essa porta era estreita, e quando você entrava por essa porta que era estreita, você chegava num caminho que era apertado. E poucos, Jesus disse, encontrariam esse caminho. Então nós já sabemos algumas características do caminho. Ele tem uma porta estreita, ele é apertado e poucos encontram. Então isso me faz acreditar que eu tenho que estar um pouco atento com o que a maioria acredita, vê e segue. Porque Jesus vai dizer que larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos seguem. Então eu entendo por este texto que a maioria prefere um caminho largo e está andando nesse caminho que leva à perdição, enquanto que a minoria prefere uma porta estreita e um caminho apertado. E este caminho apertado é o caminho santo do qual Isaías falou. Amém? Então o ponto de partida é quando eu fui lavado e regenerado. O ponto de chegada é quando eu vou ser transformado. A Bíblia diz que quando ressoar a última trombeta, em 1 Tessalonicenses, nós, os que estamos em Cristo, seremos arrebatados. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos juntos se encontrarão com o Senhor nos ares e estarão com o Senhor para sempre. A Bíblia diz que o que é corruptível, isso aqui, será revestido de incorruptibilidade. Que lá não haverá choro, tristeza ou rancor. Que nós seremos perfeitos e ali não haverá pecado. Ali não haverá erro. Então eu atingi o estado de santidade, de perfeição. Então eu comecei ali, eu vou chegar lá onde eu vou ser perfeito, mas nesse momento eu estou no caminho. Existe um ponto de partida, o dia que eu levantei a mão para Jesus. Existe uma chegada, que é quando eu vou estar com o Senhor para sempre. E existe uma trajetória, que é o caminho chamado santo. Amém, irmãos?
E a Bíblia diz que nesse caminho nós estamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia vai dar vários textos dizendo que neste caminho eu estou sendo aperfeiçoado, transformado, eu estou crescendo. Eu não devo ficar parado nem estacionado. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora quando o sol amanhece, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito, até ser meio-dia. Assim deve ser o caminho do justo. Paulo disse que nós, com o rosto desvendado, nós vamos sendo transformados de glória em glória, à imagem daquele que nos chamou. Então, pensando no que Paulo disse e no que diz Provérbios, hoje eu devo estar mais parecido com Jesus do que ontem. Semana que vem eu devo estar mais parecido com Jesus do que hoje, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu preciso aprender mais, eu preciso crescer mais, eu preciso amadurecer, porque eu estou caminhando. Então, a semana que vem eu estou mais perto de ser transformado e eternamente perfeito com o Senhor do que eu estou hoje, desde que eu o busque e esteja na sua presença. Então a santidade é algo progressivo nas nossas vidas, embora aconteça no momento, porque Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 1, aos santos que estão em Coríntios, já aconteceu, chamados para ser santos, vai acontecer, ou está acontecendo. Aos santos, você foi regenerado, chamado para ser santo, é o caminho da transformação, dia após dia. Os irmãos entenderam até aqui, amém? Então vamos seguir. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, que é Jesus, e pelo sangue da eterna aliança, que é o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, eterna aliança entre o homem e Deus, aquele sangue proveu essa aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para que cumprirdes a vontade dele. Vos aperfeiçoe, ou seja, você está sendo aperfeiçoado. Existe uma obra de Deus, mas existe uma cooperação minha, existe uma resposta minha, para que esse aperfeiçoamento aconteça. Amém? Aí a gente vai perguntar assim, para cumprir a sua vontade. E qual vontade é essa? Tem muitas coisas, muitos versículos na Bíblia que falam sobre a vontade de Deus. Mas como nós estamos falando de santidade, vamos ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3, não precisa abrir. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se, separem-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Os irmãos vão perceber que Deus está delegando uma responsabilidade para o homem. Cada um saiba controlar o próprio corpo. E na sequência ele vai dizer, cada um consiga controlar as suas paixões. E como nós falamos lá atrás, no começo, quando Deus chega lá no primeiro homicídio, e o homem já está com o desejo no coração de matar o seu irmão, Deus chega para ele e fala assim, olha meu amigo, o pecado está à porta, e o desejo dele é contra ti. Então o Senhor vai me livrar? Não, cumpre a ti dominá-lo. Eu estou te avisando, fique alerta, porque o desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Eu te dou graça, mas você é que domina. Então o que está acontecendo aqui? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, se separem da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, porque o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo, não com paixão de desejo desenfreado. Eu não consigo controlar. Irmão, eu não posso ver uma rodinha de gente fazendo umas apostinhas que eu não consigo, é mais forte que eu já estou lá no meio. Já estou lá no meio, fazendo minha fezinha. E aí eu falo, Jesus, vitória. É mais forte que eu. Irmão, assim, eu tô tranquilo aí, Jesus já me guardou, tá tudo certo. Mas quando meu time está jogando, irmão, eu não consigo parar de falar palavrão, irmão. Tem 2 conselhos para você. Para de torcer para o Corinthians, primeiro. E o segundo, cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Que é o ambiente. Então sai do ambiente, o ambiente não é para você. Naquele ambiente eu não consigo não falar palavrão. Então você está no ambiente errado. Naquele ambiente, irmão,
Em todo lugar, sabe? Eu venho para a igreja, é de boa, tranquilo. Mas quando eu vou para o clube, irmão, aí as irmãzinhas passam, eu não consigo controlar. Para de ir para o clube. É pecado para o clube? Não. Mas você não está conseguindo dominar. Então primeiro domina, depois vai. Cumpre a ti dominá-lo. E nem vamos falar de rede social hoje para ganhar tempo. Já falei bastante de rede social com os irmãos, amém? Paixão, desejo desenfreado. Ele fala, olha, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você não controla o seu desejo, você não tem diferença nenhuma de quem não conhece a Deus. Vocês não devem viver como quem tem desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Ou seja, se você vive desse jeito, você está vivendo como quem não conhece a Deus. Embora diga conhecer, mas a tua conduta nega isso. Quem não controla os seus desejos pecaminosos vive como quem não conhece a Deus. E ele segue, neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E eu não estou lendo, irmãos, Deuteronômio, eu estou lendo 1 Tessalonicenses. Deus não nos chamou para viver uma vida de impureza, né? A graça, ela não é uma carta dizendo, vai, pode pecar, porque já tem perdão garantido para você. A graça é uma autoridade dizendo, vai, você já venceu o pecado e eu te capacito. O ponto de partida é quando eu entendo a graça. A Bíblia diz em Tito, capítulo 3, vai partir do versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Quem entende isso recebe a salvação. Ela capacita os homens a viverem uma vida piedosa, o caminho, para no final chegarem à glória. A graça me capacita a vencer o desejo desenfreado. O pecado não mais terá domínio sobre vós. O desejo desenfreado não mais terá domínio sobre vós. Por quê? Você está debaixo da graça e não da lei. Porque a lei te apontava, mas não te dava um meio. A graça te mostra e te dá um meio, ela te capacita a vencer. E quando eu não entendo isso, eu estou barateando ela. E não dando o valor que ela deve e merece. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso, que nós seremos aperfeiçoados na santidade. Aquilo ali foi só o ponto de partida, quando nós fomos santificados no encontro com o Senhor. E nós vamos ser aperfeiçoados. Quando você abre a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, você vai entender que você tem um motivo para buscar essa perfeição. E qual é? O destino. Qual que é o destino mesmo? O Senhor, a salvação. Então o destino me motiva a viver nesse caminho. Porque se eu não tiver uma boa motivação, nós vamos ter dificuldades, como minha esposa falou aqui. Então eu preciso de motivação. E qual é a motivação? O que aquela moça falou no final do vídeo. E se você morrer? Eu vou para o céu. Simples assim. Esposa de criança. E se você não for curado? No final eu vou ser salvo. Então o que acontece externamente não define quem eu sou nem para onde eu estou indo. Porque no final eu vou ser salvo, eu vou estar com Ele. O destino me motiva. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7:1 o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, as promessas de estar com Ele, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Purifica de tudo aquilo que contamina. O que contamina? O pecado. Purifica, sai fora disso e se aperfeiçoa, aperfeiçoando a santidade. Ou seja, a santidade não é uma coisa estática. Ela vai sendo aperfeiçoada no caminho. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Visto que temos essas promessas, que promessas? Quando a gente pega a Bíblia, apesar de nós estarmos no capítulo 7, versículo 1, isso aqui é uma carta. E quem separou o capítulo 7, versículo 1 foi quem traduziu. Porque imagina eu chegar aqui para os irmãos e falar assim, abre a Bíblia em Coríntios mais ou menos, onde Paulo está dizendo assim, amados, nós vamos passar o culto procurando onde está escrito amados. Então alguém chegou lá em capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, capítulo 7, mas era uma carta.
Então, às vezes, essa separação faz eu esquecer que ele está falando de um assunto anterior. Ele está dizendo, visto que temos essas promessas. Quais promessas? A que ele estava falando no capítulo 6. Então, eu tenho que ler os últimos versículos do capítulo 6 para entender do que é que Paulo está dizendo aqui. E ele está dizendo o seguinte, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 14. Não se associem com os descrentes. Com efeito, como seria possível conciliar a justiça com a injustiça? E que haverá de comum entre luz e trevas? E que harmonia poderia haver entre Cristo e o diabo? Como poderia um cristão associar-se a um descrente? Que aliança poderia estabelecer-se entre o templo de Deus, que é você, e o templo dos ídolos, que são pessoas que se dedicaram a eles? Porque vocês são o templo do Deus vivo, tal como Deus disse. Neles habitarei, essa é a promessa, neles habitarei, e andarei no meio deles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que promessa maravilhosa. Aí ele diz, visto que você tem essa promessa, se aperfeiçoe na santidade. E o que é se aperfeiçoar na santidade? Quebra suas alianças com aquilo que está te levando para longe de Deus. Se não resiste à apostinha, para de ir no clube de aposta. Se não resiste ao desfile da irmãzinha, para no lugar do desfile da irmãzinha. Porque aperfeiçoe a santidade no temor de Deus, visto que você tem a promessa, neles habitarei, eu serei o seu Deus, e eles serão para mim filhos. Isso exige uma conduta, isso existe um caminho. E que caminho é esse? É o caminho que Isaías disse, haverá um caminho, e o nome desse caminho será chamado santo, e os impuros não andarão por ele. Aperfeiçoar aqui quer dizer impor a si mesmo algo. Viver de uma maneira, atingir uma finalidade que vai subindo de degrau em degrau. A vereda do justo como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais. Seguir esse caminho às vezes vai ter que ter desassociação. Não estou dizendo que você tem que sair acabando com todas as suas amizades que não são, não é disso que eu estou falando. A pergunta é quem é seu íntimo? Lá em Salmo não diz assim, olha, você não deve falar com nenhum incrédulo. Não, mas ela diz assim, não se assente na roda deles. É diferente conversar e se assentar na roda. Porque eu preciso entender o que é que ele está dizendo. Uma pessoa que se assenta numa roda, ele vai passar horas, dia inteiro, assentado na roda dos escarnecedores. Então ele está dizendo, olha, você não tem que ter amigos que não conhecem o Senhor. Porque como eu ganharia essas pessoas se eles não são meu amigo? Agora, cuidado, porque quando você se assenta nessa roda, a chance de você ser influenciado é muito grande. E sempre começa com um passinho. Hoje nós tivemos um churrasco aqui do futebol, dos irmãos, Futebol Arte, diga-se de passagem, brilhante atuação do irmão Oswaldo. Né? Se Rogério Ceni estivesse ali, ele estava contratado. Demir, Vini Júnior, triatleta, corre, pedala em nada. E ainda dá mergulho, né, irmão? Fez caixa hoje, hein? Foi para a galera comemorando. Elvis, batedor de pênalti, Túlio Maravilha, enfim. A gente estava ali, eu estava conversando com o Nilson, com o pastor Nilson, e ele disse, irmão, a gente tem, falando desse cuidado, né, de até onde vai a intimidade, aonde começa o risco. E ele falou de um ministro que ele conheceu de um outro lugar, de uma outra cidade, que ia num futebolzinho ali, tranquilo, beleza, maravilha, porque ali nós temos crentes e descrentes e amém. Né? E somos amigos. E aí esse rapaz teve um problema com álcool no passado, e a gente não vai entrar no mérito daqui. Beber é pecado, não é isso aí, é para terça-feira. Vem terça-feira que a gente fala sobre isso. Toda terça a gente tem culto de ensino depois de oração. Mas o que acontece? Aquele homem tinha um problema com álcool. E ele começou a ir naquele churrasco, e para poder ser mais simpático, ele começou a levar a cerveja sem álcool. E ele tomava cerveja sem álcool com os irmãozinhos, né, tomando a cerveja com álcool deles, e amém. Aí acabava a cerveja sem álcool, e no primeiro dia, não, tranquilo. Um belo dia, acabou a cerveja sem álcool, alguém ofereceu a com álcool, e ele tomou uma, duas, assim, tranquilo, voltou para casa. Passou mais um dia, tomou 4, 5. Passou mais um dia, tomou 6, 12. Passou mais um dia, não voltou para casa, ficou lá. Porque assim, irmão, começa com um passinho, o distanciamento da verdade. Então, é isso que ele está dizendo quando, cuidado para você não se assentar. Cuidado, porque que comunhão há entre Deus e o diabo? Então chega um momento que eu não tenho lugares que eu não posso ir. Tem pessoas que eu não posso sair para o rolê, irmão.
Porque ele vai me levar para um rolê, e de repente alguém vai acertar a conta com ele, eu vou no meio. Tem lugar que não é para nós. E é disso que Paulo está dizendo. Visto que vocês têm essa promessa, aperfeiçoem sua santidade, para receberem a promessa. É uma promessa condicional. Haverá um caminho chamado santo, impuro não passa por ele. Visto que você tem essa promessa, aperfeiçoa. E olha o que ele está dizendo, Deus aperfeiçoará? Não, ele está dizendo, aperfeiçoem. Aperfeiçoem, tomem a decisão de caminhar, de andar, de estar perto dele. Amém, queridos? Deus te capacita, mas tem que ter uma correspondência. E ele fala com temor e tremor. Ali em Coríntios ele fala com tremor. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, e reparem que de propósito eu só estou usando o texto do Novo Testamento. De propósito, eu só estou usando o texto do Novo Testamento, embora eu seja um amante do Antigo Testamento. Porque toda vez que fala de santidade, alguém fala que você está falando do Antigo Testamento. E não é. É um assunto do Novo Testamento. Total. Amém? Olha o que ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porque ele está escrevendo uma carta, mas agora que eu estou longe também, na minha ausência, desenvolvei, aperfeiçoai a vossa salvação. E olha que ele está dizendo, Deus vai desenvolver? Não, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando eu tenho temor, respeito a Deus, eu começo a desenvolver isso na minha vida. Eu começo a levar mais a sério o aprender da palavra de Deus, porque ela me conduz por esse desenvolvimento. Eu começo a levar a sério um tempo que eu preciso passar com o Senhor. Eu começo a levar a sério a desassociação que eu preciso ter com certas coisas e lugares, porque eu quero me aproximar de Deus. E a Bíblia vai dizer que sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E quando fala isso, fala de intimidade também. Porque muitas vezes eu senti o Senhor se afastar de mim. A face dele já não é mais uma coisa muito próxima da minha vida. Por quê? Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Tem uma condição. Amém? Nós estamos aperfeiçoando isso. E é o que eu tenho dito aos irmãos. Muitas pessoas estão mudando, enquanto outras, ainda que estejam lá na frente, estão regredindo. E você precisa saber onde é que você está. Você precisa saber o que está acontecendo na sua vida. A Bíblia diz, examine-se ao homem a si mesmo. O céu é o meu destino e a minha motivação para eu aperfeiçoar a minha santidade. E se a Bíblia diz que é um caminho, se a Bíblia diz que nós devemos aperfeiçoar constantemente, é porque existe o risco de eu me desviar desse caminho. Existe o risco de eu começar e não terminar. Existe o risco de eu estar lá no meio e aí sair para o lado. Existe o risco de eu estar caminhando e de repente regredir, ou me afastar, e esquecer de tudo que eu aprendi. Porque é uma caminhada com destino. Mas eu posso me distrair e de repente pegar uma rua paralela em algum momento, e ir me afastando do Senhor, como aconteceu nesse caso que eu acabei de compartilhar com os irmãos. E nunca vai acontecer com algo grotesco. Mas, irmãos, um desvio de 2 milímetros nessa linha reta que está dando lá, se ela começar aqui, quando chega lá, esse desvio que era 2 milímetros aqui, fala aí, você que trabalha com isso, vai dar grande lá no final, não vai? A hora que você chegar com a peça pronta, vai falar assim, para que é isso, meu filho? Porque ele começa pequeno aqui, mas ele vai aumentando, aumentando, até que chega um ponto que você perde de vista o caminho, você nem se lembra que ele existe. E como isso acontece? Quando você faz a primeira vez, vamos usar esse rapaz aí, a primeira vez que ele deu aquela pisada na bola, e o Espírito Santo não acusa, ele convence, e ele fala, ele diz assim, olha meu filho, cuidado, você sabe de onde você veio. Cuidado que você sabe o que eu fiz na tua vida. A consciência não é acusada, é alertada pelo Espírito Santo. Na segunda vez, o Espírito Santo vem e fala de novo. Na terceira, a voz já começa a ficar longe. Na quarta, a gente já não ouve. Na quinta, já cauterizou, cicatrizou. Se você tem uma cicatriz, você bate onde tem a cicatriz, você não sente nada. E a Bíblia diz que muitas pessoas têm a consciência cauterizada. Deus fala, é a mesma coisa que não fala nada. A mesma palavra, a chuva cai sobre a mesma terra, mas uma produz frutos e outra produz abrolhos. Mas é a mesma chuva. É que uma está com o coração aberto para receber e a outra cauterizou. A mente foi ficando cada vez mais silenciada. A consciência já não tem mais voz.
Porque ele se acostumou a viver naquela vida de pecado e longe de Deus. Ele já não vê mais problema. Ele usa a Bíblia para defender a atitude e os atos dele. Ele usa a Bíblia para justificar o que ele está fazendo. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Paulo está falando para um menino que é líder de uma igreja, que tem um monte de profecia na vida e que é um servo de Deus, que está cumprindo o ministério. Para que, seguindo-as, você combata o bom combate e mantenha a sua fé de boa consciência. O que Paulo está dizendo? Cuidado, não é porque você é líder que não pode acontecer com você. Você tem que manter essa fé de boa consciência, porque pode acontecer contigo. Aconteceu o quê? Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Se alguém rejeitou, é porque já tinha, é porque teve a oportunidade. E calaram, a Bíblia vai dizer que esses calaram a voz da consciência. E por isso, naufragaram na fé. Irmãos, Paulo não está falando de pessoas que não conheceram o Senhor. Só naufraga em um rio quem está num rio. Só naufraga na fé quem já teve fé. E quando fala de fé aqui, está falando do caminho. Não está falando de crer em Deus. Está falando de alguém que seguia uma conduta de acordo com a tua fé. E quem naufragou? Aquele que estava no rio, calou a voz da consciência, foi se aprofundando no pecado e o barco afundou. Se distanciou do Senhor. Apagou a chama. Vive como se não conhecesse a Deus e como se nunca tivesse o conhecido. Só pode naufragar quem um dia esteve lá. A Bíblia vai dizer que a cobiça desenfreada também faz isso. Em 1 Timóteo ainda, capítulo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. Lembra do desejo controlado? Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Agora deixa eu te falar uma coisa, às vezes não é só o ficar rico, às vezes é melhorar um pouquinho. Tem gente com a possibilidade de uma melhora, ele fica desenfreado, descontrolado, começa a abrir mão de princípios, começa a passar por cima de coisas, porque aquilo se tornou o seu Deus. Ontem eu conversava com o irmão André sobre isso. Você quer saber se algo se tornou o seu Deus? Se você está sacrificando algo por esse algo, este algo é o seu Deus. Porque deuses exigem sacrifícios. Já viu gente que para poder chegar num alvo, dentro de uma vida corporativa, acaba com as amizades? Ele está sacrificando as amizades. Lembra do rei Manassés que sacrificou os seus filhos para os seus deuses? Tem gente que sacrifica a sua família para ter sucesso no trabalho. Então o trabalho é o seu Deus. Você sacrifica pessoas para ter sucesso no trabalho? Então o trabalho é seu Deus. Você abre mão dos seus princípios por causa do dinheiro? O dinheiro é seu Deus. Mas eu creio em Deus. Eu sei que você crê. Você crê que Deus é um meio para você atingir o fim. Porque o fim é o dinheiro e Deus é a ponte. Quando você atingir, você abandona Ele. Você quer o pão, por isso você vai atrás de Jesus. Nós queremos o pão, por isso nós vamos atrás de Jesus. Aí Jesus chega para eles e fala assim: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui porque querem aprender de mim. Jesus fala para a multidão: vocês estão aqui porque ontem eu multipliquei pão para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: se vocês não comerem de mim, que são o pão da vida, vocês não têm parte comigo. E a partir daquele momento, muitos os deixavam. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês, não vão embora também não? E Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós não queremos pão, nós queremos o Senhor. Nós queremos ter aliança contigo. Nós precisamos entender isso. A cobiça desenfreada vai me levar para longe de Deus. Mergulharam na ruína e na destruição, pois o amor, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Se eu desviei, é porque eu estava no caminho. Estava tudo certo, estava caminhando, mas por amor ao dinheiro, desviou-se da fé. Por amor ao dinheiro, a cobiça desenfreada, se afastou do caminho. Hoje o Senhor traz para nós uma palavra de alerta, irmãos. A Bíblia vai dizer: aquele que pensa, não aquele que está, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é quem está, quem pensa estar de pé, cuide que não caia. Vigia, toma cuidado, porque você pode se afastar da fé. Tem muitas coisas tentando nos sugar para longe disso. E por isso eu preciso aperfeiçoar minha santidade. Ter o meu alvo bem estabelecido. Saber para onde eu estou indo. Saber de onde eu saí e onde eu estou nesse caminho.
e examinar a mim mesmo e ver se está acontecendo aperfeiçoamento. E se não está, aperfeiçoa você, porque a Bíblia está delegando essa função para você. Aperfeiçoe a sua santidade. Aperfeiçoe a sua salvação. Desenvolva a sua salvação. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vós. Todos estão sujeitos, não importa a situação. Paulo tinha vários colaboradores. Irmão, e ser colaborador de Paulo não era uma coisa simples, não. Você vai ver que João Marcos, na primeira viagem, ele abandonou, a hora que apertou para Barnabé e Saulo, e ele abandonou os dois na primeira viagem e voltou para Jerusalém, para a casa da mãe dele. Não era fácil. Para Paulo escolher um obreiro, tinha um critério. Quando João Marcos quis ir de novo, Paulo falou assim, comigo não. Me abandonou uma vez, comigo não vai andar mais não. A gente sabe que, de certa forma, Paulo errou. Mas eu estou falando disso para dizer o critério que Paulo tinha. Então, não andava com ele qualquer um. É claro que ele queria todos salvos. Mas quando ele ia escolher obreiros, e ele ensina isso, Deus deu para ele esses princípios, que não é qualquer um que pode estar. Porque, irmão, se você veio para a linha de frente, você está numa guerra. O infante é o primeiro que cai. Se ele não tiver firme em Deus. Se você se tornou um obreiro, você se tornou um infante. Pode acreditar nisso, porque o reino espiritual, ele é tão real como o natural, ou mais real ainda, porque as coisas que são, veio daquelas que a gente não vê, a Bíblia diz. O reino espiritual, ele é mais real do que o real, do que o natural. Então Paulo, para escolher obreiro, tinha esse critério, e tinha um obreiro de Paulo que se chamava Demas. Era um obreiro de Paulo, havia sido aprovado por Paulo, porque se era um obreiro, um colaborador citado por Paulo em 3 vezes na Bíblia, 2 de uma maneira boa e outra não tão boa assim. E por que eu estou falando de Demas? Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, e não pense você que porque você é um obreiro, um líder, você não pode cair. Se você se tornou uma referência, cuidado, Satanás está de olho em você. Cuidado, você pode se afastar sim, você pode naufragar na fé. E como eu faço para não naufragar? Vigia. É um dos princípios, vigia. Então o que acontece? Paulo fala desse Demas, Lucas o médico amado e Demas enviaram saudações, Colossenses 4,14. O que quer dizer isso? Demas está aqui comigo, Lucas está aqui comigo, e eles estão mandando saudações para vocês aí. Meus obreiros, Lucas estava com Paulo em tudo, e Demas nessa situação também estava. Aí em Filemão 1,24 ele diz assim, assim como também João Marcos, que já tinha restituído para o ministério, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo está dizendo, ele é meu cooperador, Demas. Mas o tempo passa, e na última carta de Paulo, que é Timóteo, a última carta que ele escreveu, ele diz assim, Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 9, procura vir ter depressa comigo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Meu obreiro, caminhava comigo, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Ele me abandonou não porque ficou doente, ele não me abandonou porque teve provas, ele não me abandonou porque teve dificuldades. Amando o presente século, ele foi seduzido pelo mundo, ele foi seduzido pelas paixões, ele foi seduzido pelo século, por essa era, e me abandonou. É triste, irmão, esse versículo. Demas, meu cooperador, Paulo está dando para ele honra em 2 cartas, porque só de você ter o seu nome citado na Bíblia já é uma honra. E um homem que foi colaborador do maior missionário que a gente conhece na história, mas amando o presente século, ele abandonou. Se ele abandonou Paulo, ele abandonou o caminho. Então, se você está no caminho, cuidado para não se desviar dele. Muitas pessoas, eles saem copiando e replicando, às vezes coisas que a gente ouviu, frases que a gente ouviu, sem olhar para a Bíblia do que ela diz. E a gente fala assim, olha, uma vez filho, sempre filho, porque teu filho nunca deixa de ser seu filho. Mas a gente não para pensar que Deus, quando usa a expressão de família, Ele está usando somente para falar do amor dele. Que você é filho, sim, desde que você aceite e creia. E a fé vem evidenciada por atitudes. Jesus vai dizer assim, se vocês me obedecerem, vocês serão meus amigos, senão, não. A Bíblia vai dizer, Jesus, 1 João, aquele que diz estar nele, Jesus, também deve andar como ele andou, senão não está nele. Se você está nele, existe uma evidência, você está no caminho.
Se você saiu do caminho, você saiu dele. E se você saiu dele, você perdeu a promessa. Visto que temos tais promessas, aperfeiçoemos a nossa santidade. Tem uma condição. Então a graça, o favor de Deus, não é uma carta branca para você sair errando. De jeito nenhum. Eu e a minha esposa estávamos lendo um livro e ele falava sobre isso. O homem que popularizou essa frase da graça barata, que é um teólogo alemão. Porque, irmãos, quando a gente pensa na graça desse jeito, a gente está pensando numa graça barata. O que é a graça barata? Ela é gratuita, mas não é barata. Amém? Como isso? Isso aqui, se eu ganhar, mas eu não ganhei, mas se eu ganhasse seria para mim gratuito. Mas talvez ele custe um valor que eu não consiga comprar, embora ele tenha sido gratuito para mim. Uma Ferrari é uma coisa cara. Se você ganhar uma Ferrari, você não pagou nada por ela. Mas você vai cuidar dela ou não? Porque você sabe que ela custa caro. Embora ela foi gratuita para você. A graça é gratuita para você. Mas teve um que pagou um preço que ninguém conseguiria pagar para você ter ela. Ela é gratuita, mas não é barata. E a gente está barateando. Imagina você ganhar essa Ferrari, parar ali. Ó, gente, a chave está no contato. Quem quiser dar a volta, vai. Dura um dia, porque ele tratou uma coisa gratuita como uma coisa barata. Não se trata o que é caro, porque alguém pagou o preço, como coisas baratas, por mais que não custou para mim, custou para alguém, e custou para Jesus, amém? E quando eu começo a tratar a graça como uma coisa barata, eu começo a me afastar do caminho, porque eu acho justificativas para o pecado. E não a justificativa do pecador. A graça justifica o pecador, mas não o pecado que você comete. Ela está justificando você diante do Senhor. É claro que vai ter tropeço, é claro que vai ter deslize, mas se nós tornarmos a viver, lembra como encerramos a mensagem domingo passado? Quem não ouviu, ouça. A gente deixa, irmão, mensagem na internet para os irmãos crescerem. É por isso que está lá, só por isso. Então, se você não ouviu, ouça. Nós terminamos com Hebreu. Se vocês, que já tiveram a revelação do sangue de Jesus, tornarem a viver no pecado deliberadamente, o sangue já não vale nada para vocês. Hebreus, não é Antigo Testamento. E olha aqui o que a Bíblia diz no próprio Hebreus. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, diga iluminados. Sabe o que é iluminado? Estava escuro e veio luz. O que é iluminado na Bíblia? Você não entendia nada, passou a entender. Luz é revelação. Hebreus está dizendo assim, o escritor de Hebreus, ora, aqueles que foram iluminados, entenderam o Evangelho, provaram o dom celestial, ou seja, o dom que vem do céu. Eles tiveram um contato com esse dom, a dádiva de Deus. Tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, foram selados no Espírito. Passaram a ter comunhão com Ele. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Ou seja, as promessas se cumpriram na vida deles. E os poderes da era que há de vir, daquilo que está na eternidade. E caíram. Não cai só, irmão. Se desviou é porque não conheceu a Deus. Não. Esses aqui, como eu vou dizer que uma pessoa dessa não conheceu a Deus? Foram iluminados. Provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a palavra de Deus, a sua bondade, e os poderes da era que há de vir, e caíram, se afastaram do caminho. Porque a gente vai justificando as coisas. Não, se desviou, é porque não entendeu. Entenderam. Não, se desviou, não teve experiência com o Espírito Santo. Teve. Não, se desviou, não sabe o que é o céu. Sabiam, experimentaram da era que há de vir, e caíram. Se afastaram, abriram mão. Isso aqui fala de uns judeus que foram para a praça blasfemar. A história diz. Flávio Josefo fala deles, dizendo que eles foram para a praça e começaram a gritar que Jesus não era um Cristo, depois de ter experimentado tudo isso daqui, por causa da perseguição. Se desviaram do caminho, se afastaram do caminho, é possível, mas não vai acontecer com você em nome de Jesus. Então entenda, irmão, que a graça de Deus, ela nos capacita a continuar nesse caminho. Entenda que a mão de Deus está sobre nós para nos ajudar. Portanto, o que eu tenho que fazer? Se eu conheço alguém que está passando por isso, porque você sabe aquele que está começando a ir para longe, você começa a ver. Se você tem um discernimento espiritual, você começa a ver
que aquela pessoa está se distanciando do caminho, está se afastando de Deus. E o fim é a morte. Nós sabemos disso, a morte espiritual. E sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 12 e 15? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Está falando para nós, para você que está bem, de pé, olhar para quem está do lado. Fortaleça aquela mão enfraquecida e aquele joelho que já está andando assim, ó, vacilante. Quem já teve joelho vacilante aí? Eu tive, muito tempo na minha vida. Deus me deu vitória. Fortaleça as mãos enfraquecidas e o joelho vacilante. Sabe o que é fortalecer o joelho vacilante? Sabe, você tem joelho vacilante, irmão? Anda com o joelho vacilante aí. Vem cá, Mateus, fazendo um favor. Anda aí com o joelho vacilante. Vem, Mateus, corre, rapaz, vai cair. Ó, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Encosta nessa pessoa que está, Deus abençoe, com esse joelho vacilante e ajude ela, em vez de julgar. Façam caminhos retos para os seus pés, ou seja, vai lá e ajuda ele. Talvez tenha, porque se está ruim já para andar, se o caminho for desnivelado, vai ser pior ainda, então vai lá e ajeita o caminho para ele andar. Façam caminhos retos para os seus pés, mostra para ele, meu filho, você está cego, você não está vendo, mas você está indo para a ruína, venha, é aqui, ó, é aqui, vem comigo, eu vou te levar para onde você tem que ir, volta, meu irmão, volta, você está morrendo, você não está percebendo que você está morrendo, o seu tempo está indo para outras coisas, você está abandonando o Senhor, eu estou aqui, eu quero orar com você, eu quero jejuar com você, eu quero te levantar, eu quero te ajudar, volta, meu irmão. Fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Se desvia é porque estava no caminho. Porque senão ele fala, para que o manco volte, ou chegue ao caminho. Não, para que ele não se desvie, ele ainda está, mas está à beira, está quase desviando. Que Deus coloque alguém no seu coração hoje que você deve ajudar. Para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. E a igreja cura a igreja. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Me parece que a Bíblia, o Novo Testamento, está dizendo que é possível uma pessoa se excluir, Deus não está excluindo, mas uma pessoa se excluir da graça e do favor de Deus. Como? Se desviando do caminho. Cuidem para que ninguém se exclua. Se ele está dando esse alerta, é porque é possível se excluir. É possível se afastar. É possível ir para longe. É possível aquele sangue não valer nada na minha vida, porque eu tornei a pisar o sangue. Então, se eu vivo deliberadamente no pecado, o sacrifício já não vale mais nada na minha vida. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém, queridos? Eu quero que você se coloque de pé. Então, diante disso, que o caminho, que o objetivo seja aquilo que te inspira. Que a graça seja aquilo que te fortaleça no caminho, porque a Bíblia vai dizer isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar o pecado, as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a esperança da glória. Isso está em Tito capítulo 2. É para isso que a graça vem, para te capacitar, para te fortalecer a chegar lá. Hoje o Senhor te dá um alerta e uma missão. A missão, se você está percebendo alguém com o joelho cansado, com as mãos vacilantes, que ainda está no caminho, mas você está vendo que está indo para longe, segura ele e traz de volta para o caminho. Ajude-o. Se você conhece alguém que se desviou do caminho, vá atrás dele. Igual Jesus fez, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Mas Deus também está te dando um alerta. Se você está de pé, cuidado para que não caia. Toma cuidado para não cair. Porque Demas, o meu obreiro, Demas, o meu companheiro, amando o presente século, se afastou de mim e me deixou sozinho aqui, disse Paulo. Mas Paulo também vai dizer a Timóteo: quanto a você, Timóteo,
permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. A palavra é permaneça. Permanece nas coisas que você já sabe, as coisas que foram ensinadas para você, porque você sabe de quem você aprendeu. Permanece, ainda que venham lutas, aflições, o externo não pode te definir. Lá em Daniel, quando está acabando o livro, Deus vem através de um anjo e fala para Daniel: quanto a ti, Daniel, vai até o fim, siga o teu caminho, vai até o fim, porque lá no final você vai descansar, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O destino compensa a caminhada, meu irmão. O destino compensa a caminhada. A herança compensa a trajetória. E não que a trajetória é desagradável, não, porque há muita beleza na trajetória. Talvez você não está enxergando isso porque seus olhos estão fechados, mas hoje o Senhor vai abrir os seus olhos em nome de Jesus. Se você entrou aqui e a aliança sua com Deus estava quebrada, hoje é tempo de você renovar essa aliança com o Senhor. No tempo que se chama hoje, é tempo de colocar as coisas no lugar na sua vida. Se você entrou aqui e há muito tempo você não vê a face, porque ver a face é sentir o coração queimar, é sentir o coração queimar, é sentir o Espírito Santo agindo na sua vida. Se isso está acontecendo com você, Deus te trouxe aqui porque Ele quer renovar a aliança na tua vida. Ele quer te colocar de pé novamente. Ele quer te conduzir pelo caminho. Ele quer te ajudar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tudo que Ele prometeu para você ainda está de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aperfeiçoa a sua santidade no temor de Deus. É tempo de quebrar aliança com o mundo. É tempo de se afastar de lugares e pessoas. É tempo de se aproximar do Senhor. É tempo de fazer a diferença nessa geração vivendo uma vida santa. Haverá um caminho, e o nome desse caminho será chamado Caminho Santo. E os impuros não passarão por ele. Não passarão por ele. E quem andar nesse caminho tem um ponto de partida, porque foi lavado, santificado e regenerado pelo mover do Espírito, através do sangue de Jesus. E ele começou essa caminhada. E haverá sim lutas, haverá dificuldades, mas haverá também uma graça que capacitará a viver uma vida piedosa. E ele está indo para o destino. E lá naquele destino, quando aquele dia chegar, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, e então se cumprir a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas o pecado, ele já não existe mais, porque aquilo que era imperfeito agora se tornou perfeito. A força do pecado é a lei, mas a graça veio e ela substituiu a lei. E dás graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, como homem serviu na obediência até a morte, morte de cruz, pelo que deu o nome que está acima de todos os nomes, e que quem se dobrar diante desse nome e confessar que esse nome é o Senhor, no último dia se levantará com uma vara de ferro para julgar as nações, para receber uma pedra branca onde está escrito o seu novo nome, para viver uma vida abundante, onde não há pecado, nem choro, nem dor, nem tristeza, nem angústia, porque todas as coisas elas já se pensaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor.